Olá, pessoal. Estamos aqui na Presta Contas do RAI 2020. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou diretor-presidente aqui da Fundação Libertas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vou falar inicialmente um pouco dos grandes fatos que ocorreram em 2020 e depois a gente vai entrar na parte específica do seu plano. Vamos lá. Em 2020, um dos primeiros itens que a gente teve foi a composição de uma nova diretoria, né? Essa diretoria aí composta, além de mim, pelo Rodrigo Barata e pelo César Luiz Daniele, que tomamos posse em 6 de janeiro. Já estava aqui na diretoria o diretor eleito, José Maria dos Santos, tá? Com isso, a gente tem uma nova formatação de diretoria que trouxe diversas atividades novas aqui para a Fundação Libertas. Infelizmente, no primeiro trimestre do ano passado, né, fomos todos aqui surpreendidos, né, pela pandemia do coronavírus. Essa pandemia teve um impacto muito relevante na forma como a Fundação trabalha, né, não só a Fundação, como todas as empresas do Brasil. Né? Isso tem um impacto muito diretamente na forma como a gente lida com você, participante. Um dos primeiros pontos que impactou foi a entrada em home office. Né? Todos os nossos colaboradores ali naquele primeiro momento foram instruídos a trabalhar de casa. Né? Então, tivemos aqui que trazer equipamentos para viabilizar isso, né? E colocar todo mundo trabalhando de casa. Graças a Deus foi um sucesso, né? As pessoas aqui, hoje na Libertas, a gente não teve ninguém acometido com coronavírus de forma mais grave, né? Todo mundo passou aí pela pandemia e estamos passando, graças a Deus, de certa forma, bem. Espero que vocês também estejam em casa com saúde, né? Isso é o nosso bem mais valioso, né? A gente implantou, durante a pandemia, um novo modelo de trabalhar, que é essa transformação cultural. Quer dizer isso, Lucas? É a forma como a gente trabalha aqui dentro da Fundação Libertas, buscando mais eficiência para você, participante. Então, fizemos isso ao longo do ano aqui de 2020, né? Trouxemos aqui uma agilidade, uma nova forma de trabalhar que tornou o ambiente muito mais produtivo, né? Tivemos no ano de 2020 também a migração aqui do MGS, né? Um dos planos que a gente tinha aqui era o MGS-BD, ele foi saudado e foi dada a opção dos participantes da MGS migrarem do plano saudado para o MGS Prévio. Tá? Isso teve um impacto grande, a gente está falando da vida aí de 4.000 participantes. Tá? A gente selecionou um novo ERP. Lucas, o que é ERP? É o sistema base da Fundação Libertas, tá? É a nossa espinha dorsal, tanto para o plano de assistencial, né, o plano de atenção à saúde, como para os planos de previdência. Então, foi muito importante a gente trazer um novo ERP, selecionar esse novo ERP que a gente está implantando aqui ao longo do ano de 2021. Isso tem um impacto brutal na nossa forma também, na agilidade como a gente atende você, participante. Né? E vocês vão ver os ganhos disso mudando. A área fechada do site, né, onde você entra lá com o seu CPF e consegue ver toda a parte de informações, isso vai ter um impacto brutal em todas as nossas informações. Isso vai ser muito bom para a Fundação Libertas, para o ganho que ela vai refletir para vocês, participantes. Né? Em 2020 também a gente atingiu aqui essa marca importante, né? 4 bilhões de recursos administrados. Isso tem um impacto grande. Quanto maior o recurso da fundação, menor é a despesa proporcional ante esse recurso. O que quer dizer no bom português? Taxa de administração mais baixa. Você sabe que a Fundação Libertas é uma entidade sem fins lucrativos. Quanto maior ela for, essa reversão, né, vai diminuir a taxa de administração. Então, a gente está buscando sempre o crescimento da Fundação Libertas para melhor atender você, participante. A gente teve um trabalho muito grande aqui de adequação LGPD, isso pegou todo o Brasil, né? O que é LGPD, Lucas? É a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A LGPD ela vem para dar mais segurança à forma como as entidades de previdência e qualquer empresa no Brasil tratam os dados dos participantes, barra clientes, barra beneficiários delas, tá? Então, aqui dentro da Fundação Libertas, a gente está cuidando com muita atenção e carinho os dados que a gente recebe de vocês. Então, tem aí uma série de impactos que, inclusive, vão se reverberar ao longo desse ano, tá? Então, é mais para dar mais segurança à fundação. E outras legislações também que vieram, que impactaram o nosso sistema, né? A gente tem aí o nosso órgão regulador, que é a Previc, trazendo uma série de legislações, a Previc, né, o fiscalizador, e o CNPC, que é o regulador, trazendo uma série de novas legislações aqui para a parte de previdência e a ANS para a área de saúde. Tá? A gente teve uma reestruturação interna aqui grande na Fundação Libertas. Essa reestruturação interna, ela foi basicamente trazer aí a parte de governança, robustecer o sistema de governança da entidade. Temos uma área hoje de governança que não existia, a gente trouxe riscos de investimento que não existia e fizemos algumas alterações no quadro. Tudo isso visando o quê? A melhoria do nosso atendimento a você, participante. Tá?
A gente teve um fato muito relevante também no ano de 2020, que foi a venda no edifício Life Center, né? A resolução 4661, que versa sobre os investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, ela diz que temos que nos desfazer dos imóveis. E a gente já começou esse processo lá no ano passado, a gente recebeu uma proposta para aquisição da parcela que a gente tinha ali no Life Center, que fica ali na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, né? E graças a Deus fizemos aí uma execução de uma venda com sucesso na equipe aí, mérito da equipe de investimentos, né, aqui da Fundação Libertas, que concluiu isso com muito sucesso, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e a gente teve aí uma venda acima do preço contábil que estava lá registrado, né? Estamos trazendo aqui, por fim, metodologias ágeis, né? O que são essas metodologias ágeis, Lucas? É a forma como é que a gente atende, né, e faz os nossos processos internos dentro da fundação. O objetivo é levar o quê? Mais agilidade para você, participante. Na hora que você vem aqui a fazer uma solicitação para a entidade, a forma como a gente te entrega seja melhor, né, e mais rápida, tá? Outro ponto mega importante que a gente teve no ano de 2020 foi a revisão do nosso planejamento estratégico. Com isso, a gente repactuou grandes coisas aqui para a Fundação Libertas, né? Os nossos objetivos estratégicos, a gente trouxe novos objetivos estratégicos para a Fundação. Isso tudo está disponível também aqui nos nossos canais aqui, como o YouTube, tá? Eu vou passar rapidamente aqui e quero ler para vocês qual é a repactuação que a gente trouxe para missão, visão e valores, né? Como missão, a gente tem oferecer e gerir com excelência planos de previdência assistenciais para a maior proteção social e bem-estar dos nossos participantes, assistidos e beneficiários. Tá? Um foco integral na atenção de você que está nos ouvindo aí. Tá? Visão, ser reconhecida como uma referência nacional na gestão de planos de previdência assistenciais e na criação de valor com excelência. Ser reconhecida por quem, Lucas? Por você, participante. Né? A Fundação quer ser reconhecida com uma prestação de qualidade para os nossos participantes. E a gente só vai conseguir fazer isso através dos nossos valores. São eles: foco no cliente, ética, foco em resultado sustentável, inovação, transparência, equidade e senso de equipe. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o planejamento estratégico, acesse o nosso conteúdo no nosso site. Agora eu vou entrar na parte específica do seu plano. Você vai ter a oportunidade para ver qual foi o retrato dele e o que ocorreu no ano de 2020. Vamos lá? Olá, participante do Prudente Saudado. Né? Vamos falar especificamente do seu plano. Lembrando aqui que o Prudente Saudado, ele é oriundo daquele processo de estratégias previdenciais que aconteceu em 2014, tá? Então, a gente está falando aqui especificamente, né, do Prudente Saudado. Lembrando que naquela oportunidade tinha a opção de ficar no Prudente fechado, que é o RP1, vir aqui para o Saudado e também fazer adesão, se fosse o caso, lá no Prudente Prévio. Tá? Então, eu vou passar agora pelo Prudente Saudado. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, lembro a vocês que todo o material que eu estou falando aqui está disponível no site da Libertas e, ficando qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecer qualquer ponto sobre o plano. Tá? O plano que a gente está falando aqui é da modalidade de benefício definido, né? Ele já está saudado, então, portanto, você já sabe o valor, se você estiver na ativa, do benefício que você vai ter lá na frente. E também é um plano que foi criado em 2014, como eu falei. Olhando para a população, né, a gente tem hoje 170 participantes, né, dos quais 8% está na ativa, o restante é participante assistido, ou seja, ou é aposentado ou pensionista. Né? Olhando aqui para a distribuição, a gente tem 85% das pessoas hoje aqui na condição de ativo, 10% na condição de pensionista, 4% na condição aqui de ativo. Só que peço perdão a vocês por um erro, que era para estar 17 aqui e não 1, tá? Mas então são 17%, 17 pessoas, né, das 170, não 10%, ok? Olhando para a distribuição por idade, né, a gente tem um plano muito maduro, né, ou seja, a maior parte da população, 85% da população, já tem mais de 60 anos, né, um pouco mais ainda do que 85%. A gente está falando aqui que apenas 10% tem menos de 11% tem menos de 60 anos, então é um público mais maduro que a gente está falando aqui no caso do Prudente Saudado, tá? Público bem distribuído entre masculino e feminino, né? 44% do público feminino, 44,7% e 55% masculino, ok? Quando eu vou olhar entre os ativos, eu tenho a população aqui na média de 54 anos,
Quando eu for olhar entre os assistidos, né, dos aposentados, a média é 68, né, 68,7, e dos pensionistas, 70 anos, tá? Dos ou das pensionistas, tá? Quando a gente pega aqui, é um plano que ele tem aí um benefício médio na casa aqui, ó, de R$ 4.900, e o pensionista, lembrando que o pensionista tem uma redução, no caso de vir a faltar o aposentado, converte para cônjuge ou filhos menores, a depender do caso, é uma parcela do valor. Então, tá aqui, ó, 2.300 o benefício de pensionista, tá? E aqui um valor de benefício projetado futuro de 438. Importante, fiquei com dúvida aqui no benefício futuro, né? Você que for ativo aqui desse plano, consulte a Fundação Libertas, que a gente faz uma simulação e explica para você qual é a sua situação no plano, ok? No ano de 2020, a gente teve uma concessão de um benefício, né, normal e um benefício de pensão saudado, tá? Então, tivemos a concessão de um benefício de pensão e um de aposentadoria normal. Total de concessão, 2 concessões no ano passado. Quando a gente olha para o patrimônio desse plano, tá? A gente chega que o patrimônio dele ele sai de 103 milhões de reais e vai também para 103. Ele teve uma redução ali de 300 mil. Lucas, o que é que explica essa redução de 300 mil? Eu vou chegar na próxima tela, tá? Que fala exatamente das mutações do ativo. E a gente vai ver que essa diferença aqui, eu vou passar na próxima tela, se diz respeito à concessão, quantidade de benefícios que a gente pagou no ano passado. Por isso que o patrimônio dele, a tendência, como já é um plano maduro, esse patrimônio cada vez diminuindo, no contrário de crescer, tá? Isso aí é muito interessante no caso aqui de um plano muito maduro, como é o caso do saudado. O que é importante saber é a provisão matemática. Existe aqui um descasamento entre o ativo e o passivo que gera um déficit técnico, que a gente vai falar disso na última tela também. Então, olha só aquelas mutações que eu falei, né? São as mutações aqui do ativo líquido. De contribuição, a gente teve 1.399.000. De rentabilidade, a gente teve 8.600.000. Custeio administrativo, 600. Então, começa a falar das deduções. Custeio administrativo, 600. Benefícios, 9.693.000 e outras pode ser aí, as demais contingências que tenham sido ocorridas ali no plano. Então, no final, no lugar desse plano ter um crescimento do ativo, ele teve um decrescimento do ativo. Quer dizer que ele não teve rentabilidade? Não, ele pode ter tido, ele teve rentabilidade positiva, sim. O que aconteceu aqui nesse caso é que a gente tinha um plano muito pagador de benefício, tá? Então, ele é um plano muito pagador de benefício. Então, isso é algo que é normal em planos maduros, como é o caso aqui do Prodenge Saudado, tá? Vamos olhar agora um pouco sobre a rentabilidade. Olha só, a rentabilidade desse plano foi 8,96. Quando eu comparo com a média dos planos de pensão, né, daqui dos fundos de pensão do Brasil, o rendimento foi 8,51. Então, a gente rendeu acima dessa média, o que é maravilhoso, tá? Quando eu for comparar com relação às taxas Selic, CDI, né? Quando eu penso na taxa Selic, ela veio lá dos 14%, veio caindo. No passado, ela já foi muito mais alta, né? Ela teve aquele ciclo de 7, ela teve um decréscimo ali no primeiro, segundo governo Dilma, depois ela subiu e voltou a cair, chegou a 2% no ano passado, tá? Então, isso segura um pouco nossa carteira um pouco para baixo, tá? Eu vou explicar isso no final, nessa tela ainda, tá? Eu olho poupança aqui apenas como referência, tá? A gente, de forma alguma, investe nada no nosso recurso na poupança, é apenas uma referência para você, participante. Por fim, eu chego aqui no INPC. O que é o INPC, Lucas? É o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, tá? É a inflação. Então, sobre a inflação, eu corrijo meus benefícios futuros. Então, você assistido vai sofrer a correção pelo NPC do teu benefício, né? Teu benefício vai crescer conforme a inflação. Só que o passivo ele não cresce só pela inflação, ele cresce pela inflação, no nosso caso, mais 4,98, que dá esta meta daqui. Então, a gente teve um descasamento pela meta. Lucas, por que ocorreu um descasamento pela meta? Porque nem todos os meus ativos, né, nem todos os meus investimentos são feitos em títulos que chamam NTs, NBs, que são inflação mais cupom. E como parte dos meus investimentos está em CDI e Selic, né, atrelados à taxa básica de juros, eu seguro um pouco meus investimentos, né, eu rendi um pouco menos. Mas isso é normal, tá, gente? Isso aí é característica de mercado. Não vou olhar para a fotografia, eu vou olhar para o filme.
Quando eu pego o filme, ó, o plano Prudência Saudável é a linhazinha verde, né? Ele está acima ainda da meta do plano, 8,80 contra 84%. Olha só o impacto que teve aqui, ó, no comecinho do ano passado, né? Foi bem forte, finalzinho de outubro, começo do ano passado. Isso aí tem muita explicação em renda variável e a gente vai passar um pouco disso na próxima tela. Quando eu pego aqui as aplicações, né, por segmento, olha, a renda fixa rendeu bem pra caramba, 9,3, ainda assim seria insuficiente para bater a meta tutorial que a gente viu lá atrás, né? Renda variável rendeu acima do Ibovespa, mas o Ibovespa nesse ano não ajudou, né? 2,92, a gente rendeu 5,69, mas por característica de diversificação no longo prazo faz sentido. Investimentos estruturados está rendendo bem pra caramba. Investimento exterior é característica de diversificação também, aqui só para efeito de diversificação, isso traz ganho para a carteira a longo prazo. Imóveis e empréstimos, a mesma coisa, tá? Imóveis é uma característica que a Fundação Liberta sempre teve aplicação, e empréstimos faz parte da nossa carteira de empréstimo. Eu vou passar aqui para a próxima tela. Empréstimos e imóveis, parcela relativamente pequena, estou falando aqui de 7% das aplicações da Fundação Liberta que estão nesses dois segmentos. Quando eu olho para a renda fixa, eu tenho a maior parte, 76% da minha carteira está aí. E a maior parte ainda atrelada à NTNB, mas tem uma parcela lá que está em liquidez, e isso segura. Renda variável também segurou no ano passado, investimentos estruturados ajudou, imóveis a gente aplicou em novembro do ano passado, então não fez muita diferença, tá, na carteira, mas por efeito de diversificação no longo prazo vai fazer diferença. Então estou trazendo para vocês que aqui os nossos investimentos, aquilo que eu te falei no começo, né, eles não foram suficientes para bater a meta atuarial, mas eles foram bem ante o mercado. Então assim, nos investimentos a gente está sempre atento para otimizar a carteira, para melhorar a carteira da Fundação Liberta, sempre convencionado de fazer estudos que façam o casamento do ativo e do passivo, que é o nome técnico é ELM, né? E é muito importante a gente olhar para essa composição quando a gente fala de ativo. Agora eu vou começar a discussão sobre passivo. Então, quando eu vou falar aqui sobre passivo, tá? Eu vou fazer uma análise da taxa de juros atuarial. Se você olhar aqui no Prudente Saudado, a gente conseguiu manter, né, a taxa em 4,98. Mas o que é importante é que essa taxa no passado ela já foi maior, então ela vem caindo por conta daquele efeito que eu falei, da taxa de juros está caindo no mercado. Isso é natural em todos os planos de previdência da modalidade BD, né, que tem aí a taxa mínima atuarial, né, a taxa de juros técnico atuarial, tá? Então, isso daqui é importante. Teve poucas mudanças, né? Na verdade, não tivemos mudanças de tábua atuarial, já é um plano que tem uma tábua atuarial, de forma geral, bem robusta, né? O que teve aqui de alteração, uma pequena alteração, foi no fator de capacidade, que é porque a inflação está aumentando, tá? Mas tirando isto, né? Vamos passar aqui para a próxima tela. Eu vou chegar naquele efeito que eu passei para vocês lá no começo, né? A gente tem um descasamento de ativo e passivo. Hoje, o nosso patrimônio, né, de cobertura, o nosso ativo é de 101 milhões contra um passivo de 116 milhões. Esse descasamento aqui, ele me gera um déficit de 15 milhões, tá? Esse déficit de 15 milhões, ele hoje, infelizmente, ele superou o limite, tá? De equacionamento de déficit. Ou seja, para este plano, Prodenge Saudado, nós teremos um novo equacionamento de déficit. Quando que vai se dar esse equacionamento de déficit? No decorrer do ano calendário de 2022. Então, em 2020, no fechamento do ano, foi apurado um déficit que precisa ser equacionado, tá? Esse vai ser objeto de estudo aqui no ano 2021 sobre esse equacionamento de déficit e vai ser feito efetivamente o equacionamento de déficit quando, Lucas? Em 2022. Convido vocês a verem, assistirem, né, aqui pelo próprio canal do YouTube da Fundação Libertas, o Presta Contas. Lá você vai ter a oportunidade de ouvir o Rodrigo Barata, né, que é o nosso diretor de investimentos, falando das razões desse déficit, e o César Luiz Daniele, que é o nosso diretor de Seguridade Social, que é responsável pela área de benefícios, falando também desse déficit. Então, ali você vai conjugar, vai ter um melhor entendimento sobre esse déficit, tá? Peço a vocês que assistam isso. No final desse vídeo também, né, nesse vídeo que eu fiz referência, eu vou falar também aqui para vocês, a gente está estudando, né, uma nova estratégia de previdência, tá? Uma nova estratégia previdencial aí para os planos da Prodenge. Isso implica o quê? Que a gente vai facultar ao Prodenge Saudado uma migração eventual para um novo plano CD,
tá? Este plano CD é ainda mais moderno que o atual Prodenge Prev, e o plano Prodenge Prev também vai fazer parte desse plano CD. Então, parece complicado aqui falando, mas a gente vai explicar isso melhor em outras oportunidades. Mas o que importa aqui? Você vai ter uma nova oportunidade de sair do teu plano Prodenge Saldado para um plano CD, tá? Isso está sendo discutido. Foi aprovado, Lucas? Não. A gente vai discutir isso com a Prodenge, já conversamos um pouco com a Prodenge, vamos tornar a conversar com a Prodenge, vamos tornar a discutir com as associações de classe e vamos tornar a discutir com vocês, participantes. Mas isto só deve sair do papel em 2022. Então, tem dois assuntos importantes para tratar com vocês. Um é o equacionamento, tá? Que está sendo discutido ao longo aqui de 2021 e vai ser apresentado à Prodenge quanto patrocinadora e aos participantes, tá? E esse plano ele vai ser posto em prática em 2022, equacionamento, e uma nova estratégia previdencial, que também vai ser discutida com patrocinador e participantes e vai ser apresentado para vocês, mas só vai ter efeitos práticos em 2022 ou ainda no início de 2023. Então, não é algo para se preocupar agora. É só para ter ciência que isso está sendo discutido e vai ser levado ao contento de vocês, tá? Reforço mais uma vez o convite para assistir a live que a gente fez do Presta Conta, que tem informações mais detalhadas sobre o plano específico aqui da Prodenge, tá? O Prodenge Saldado. Lá vocês vão ver que isso é um efeito também que acometeu o plano Copasa Saldado, ok? Agradeço a vocês por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Se vocês precisarem de qualquer informação, como eu falei, tem tudo isso que eu estou falando aqui está disponível no RAI, está lá completo, detalhado. E se vocês precisarem de mais informação, entre em contato aqui com a Fundação Libertas. Mais uma vez agradeço, um forte abraço.